aproveitar o que o Alan estava comentando sobre a questão de anúncios, tá, no Brasil. Por quê? Porque é muito importante que você entenda isso que eu vou te falar agora. A gente fez uma matéria especial na época do Terça Livre, ainda em 2019, né? Finalzinho ali de 2019. Essa matéria, inclusive, serviu como base para a proibição da bonificação por volume, que ficou proibida por um tempo, na época do governo Bolsonaro. Depois eles conseguiram reverter, né? Vamos explicar bem o que é isso, gente. O Alan estava explicando aqui, o Jornal Nacional tinha, e quem tem mais de 30 anos, como eu, vai lembrar bem disso, os principais comerciais do Jornal Nacional, que era o horário mais caro de comercial da TV Globo, eram carros e bancos. Normalmente eram anúncios de carros e de bancos. Se você olhar o Jornal Nacional agora, eu não olho, mas eu sei, né, disso, você vai ver que os anúncios agora são todos de estatais, né? Caixa Federal, Itaú, né? Ou empresas ligadas ao governo, né? Os famosos campeões nacionais. Então você não tem mais o que era antes. E o que aconteceu na época do mensalão, que pouquíssima gente ligou esses pontos, tá? A bonificação por volume, que era uma prática que a Globo faz até hoje, né, ela faz de uma maneira muito maior que as outras emissoras, né? O que ela faz? Você, para anunciar no Brasil, para você anunciar, né, se você tem uma empresa, você quer anunciar lá no canal da Globo ou qualquer outro canal de televisão, você precisa necessariamente contratar uma agência de publicidade. Então, qualquer pessoa que queira anunciar na TV, você não pode chegar lá diretamente no canal e fazer o seu anúncio. Então, você tem que contratar, você tem um intermediador, tá? Existe uma regulação no Brasil que exige uma agência de publicidade para fazer essa mediação. Então, você contrata a agência de publicidade, você paga o dinheiro de anúncio para essa agência e essa agência fica responsável por produzir o anúncio e fazer o acordo com o canal de televisão. Então, o que é a tal da bonificação por volume que a Globo faz muito? Ela diz para a agência de publicidade, olha, se você colocar aqui 1 milhão, 10 milhões de reais em anúncio, eu te devolvo 10% desse dinheiro. Então, você coloca, né, 10 milhões, a Globo devolve 1 milhão para aquela agência de publicidade. E aí você começa a entender por que o Marcos Valério, que foi um dos grandes operadores do mensalão, tinha uma agência de publicidade. Porque o que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, né, o dinheiro de anúncio dos Correios. A gente está falando aqui dos primeiros mandatos do Lula, tá? Ele pegava o dinheiro de anúncio dos Correios, que estava na mão do governo do PT, e aí ele dava para a Globo, né? Vamos dizer que ele desse lá 100 milhões de reais para a Globo, para poder fazer o anúncio dos Correios. E aí a Globo falava, não, como você deu 100 milhões, eu vou te devolver aqui 15% de bonificação por volume para sua agência. E aí ele devolvia para o Marcos Valério, lá para a agência dele, a Globo devolvia 15 milhões. E aí o que o Marcos Valério fazia com esse dinheiro? Ele pegava os 15 milhões, dividia lá nas maletas e entregava para os deputados que o PT queria pagar para comprar votos no Congresso. Isso é uma parte importante do esquema do mensalão, que sem a bonificação por volume da Globo não teria funcionado como funcionou. E é por isso que quando eles vão falar, né, na época dos julgamentos do mensalão, eles conseguem uma decisão do COAF da época, né? A presidente do COAF era a Ana Reis, né? Uhum. A mãe do Eduardo Campos. Não, ela não era do COAF, ela era do TCU. Era do TCU. Presidente do TCU. Obrigado. Eles conseguiram uma decisão do TCU dizendo que o dinheiro não era público.
que o dinheiro que estava usando na corrupção do Mensalão não era público. Por quê? Não, esse dinheiro não é mais do Correios. Esse dinheiro passou para a Globo devolveu para a agência, esse dinheiro é da agência. Bonificação por volume. O Joaquim Barbosa, né, que foi ministro do STF, que renunciou, ele não aceitou essa justificativa. Falou, não, isso aqui era um esquema, eles já contavam com essa devolução do dinheiro, né, e eles tentaram transformar o dinheiro público em privado para poder não entrar ali numa corrupção com dinheiro público, porque seria mais grave. Né? Eles já estavam com medo de serem pregos, então já tinham bolado um esquema para poder amortizar ali uma possível punição. Então, o Joaquim Barbosa foi quem não aceitou essa clara, né, conversa fiada de dizer que não era dinheiro público. Para vocês terem uma ideia, em 2012, a Caixa Econômica Federal, para anúncios da Mega Sena, pagou só para a Globo R$1 bilhão em um ano. Em um ano. E aí você imagina, né? Isso aí volta para a agência de publicidade ali 20%. Porque quanto maior, mais eles devolvem. Então, voltou aí, em média, uns R$200 milhões para essa agência, né? Que essa nem era a agência do Marcos Valério, era uma outra, mas que também está envolvida nos escândalos de corrupção da época do PT, e foi descoberto que aquilo ali era um grande esquemão. Inclusive, gente, essa prática da bonificação por volume, aqui nos Estados Unidos, ela é proibida desde a década de 70.